etc. Então, no âmbito mais intelectual ortodoxo, a gente vê, de fato, um- uma chegada até bem significativa na Igreja Católica, pessoas vindo. O senhor acha que, então, na parte de evangelização primária, a gente ainda precisa crescer muito nesse sentido? Porque tem iniciativas protestantes que pegam esse povo, como você está falando, funkeiro, jogador de futebol e tal. Então, parece que é um caminho, eles vão pra lá, aí tem que crescer intelectualmente para depois vir pra cá. Eu É acho um que o pouco católico tem que tomar isso. uma iniciativa mais agressiva, né? Evangelística. Evangelística Eu nesse acho que sentido. sim, acho que nós precisamos muita iniciativa evangelística também para alcançar essa população. Porque é difícil levar um MC na missa e ele chega lá e entender alguma coisa, né? Então, mas Ou ele, não, você acha que. sabe, tipo assim, eu não tenho roupa de ir. Hum, O pessoal vai olhar, nossa, que cara estranho. Infelizmente, é um pouco assim, aham. né? Então, de fato, a gente também tem que quebrar um pouco alguns paradigmas para aproximar pessoas que têm que escutar o evangelho. Tem mesmo. Mas te confesso que também eu tenho vários amigos que são do mainstream e que estão, digamos assim, sendo tocados pelo apostolado católico que acontece na internet. Muito bom. Né? Também isso existe, Uhum. mas é sempre uma conversão mais substanciosa. Não é uma coisa de momento, assim, uma coisa emocional, ou Tem mais simplesmente. consistência, né? Tem mais E o senhor consistência. acha que o Frei Gilson, o fenômeno Frei Gilson, ele faz um pouco de pegar as massas? Porque assim, eu queria saber como é que o senhor entende isso. Porque assim, a discussão que tá nos bastidores, isso aqui se enquadra num avivamento, não se enquadra? É só, sei lá, uma graça específica para esse tempo? O Frei Gilson é o novo padre Marcelo Rossi? Como é que o senhor entende? Porque assim, de fato é de chamar a atenção. O Frei Gilson é uma bênção para a igreja no Brasil, porque ele conseguiu furar a bolha e chegar em pessoas que a igreja não chegaria. Então, qual que é o, digamos assim, eu acho que é o problema pastoral que surge a partir daí? Uhum. É você converter o católico Frei Gilson para um católico paroquial. Uhum. Porque, sei lá, você vai no mercado, todo mundo é fã do Frei Gilson, todo mundo assiste, reza o rosário às 4 da manhã, tal, né? Sei lá, fulana, bom, tem evangélico que reza o rosário às 4 horas da manhã, tem Tem de tudo ali. espírita, tem gente de religião afro, etc. E eu acho que o desafio é converter isso em catolicismo real. Só que o fenômeno Frei Gilson é uma grande bênção para a igreja. Uhum. Agora, nesse 2 anos 2020, digamos assim, 2015 até agora, digamos assim, né? E como todos os fenômenos, chega um momento que passa um pouco, né? Mas não tem problema. Eu acho que eu vejo que dentro da igreja tem muita gente que torce o nariz, às vezes por inveja, às vezes por ideologia, o pessoal critica o que eles chamam de catolicismo devocional. Hum. Ah, não, isso é devocionismo, etc. Só que a verdade é que o Frei Gilson conversa com um extrato da população brasileira com quem ninguém conversa. Uhum. Então, bem-aventurado seja. Uhum. Gosto demais. Uhum. Uhum. Só que eu não me levanto às 4 horas da manhã para rezar o rosário. Ouça aí, é outra. Eu não, mas bendito quem se levanta e abençoa quem se levanta e que assim seja. Arrocha, vamos pra cima. Ô padre, e dos debates que o senhor participou na internet, qual foi que o senhor recebeu mais retorno de fruto, assim, que você achou interessante? Porque, assim, acho que o que ficou muito popular foi o do senhor com Tarsus, né? É. O senhor teve bastante retorno, como é que foi isso? Isso tem um retorno diário. É, né? Aquele corte da Eucaristia lá, né? É pão ou é corpo? É pão ou é carne? Mas olha, todo dia praticamente chega alguém me mandando, nossa, padre, que coisa. É. Teve Eu um. confesso que eu esperava mais dele. Eu fiquei decepcionado.
talvez por conta do debate dele com ateus, Mas é que. a gente achou que a pegada dele doutrinária seria a mesma, mas ele bateu no muro de pedra, não foi? Não, é que o Tassos, ele é. A especialidade dele é essa. É o diálogo com o mundo, digamos assim, da ciência, né? Uhum. Ele não é teólogo em primeiro lugar. Então, né, é isso. Mas ele é um querido, É. não é uma pessoa muito, digamos assim, afável, etc, né? Inclusive, o pessoal tá me cobrando aqui, porque por conta desse debate de vocês dois, teve uma fala que se tornou conhecida, que foi a do pastor Anderson Silva, Aham. né? Que ele fez o vídeo entrando em parafuso por conta justamente desse trecho que falava da Eucaristia, né? E o pessoal fala, pergunta aí pra ele, tô mandando aqui no WhatsApp, pergunta pra ele sobre o Anderson Silva, inclusive a gente comentou em off. Queria que o senhor pudesse comentar que o senhor. Não, o que eu acho do. O que eu acho muito positivo no fenômeno do pastor Anderson Silva é que, assim, ele conseguiu entender algo que a galera protestante não consegue entender. Tipo, quando o católico venera imagens, ele não é idólatra. Ponto. Tudo bem, o protestantismo não quer veneração de imagens. Mas não dá para chamar o católico de idólatra porque ele adora o mesmo Deus que a gente. É a Santíssima Trindade. Quando o católico venera Maria, ele não está substituindo a adoração de Jesus Cristo, colocando-a no mesmo nível. Pelo contrário, ele honra Maria como independência da dignidade que Cristo tem. Ou seja, quanto maior Cristo, a união com ela, no fundo, a Mariologia é um resultado da Cristologia. Né? Digamos, é a mesma matéria, só que em um nível de dependência. Ele conseguiu entender. Então, ele conseguiu entender, por exemplo, que a doutrina eucarística católica é bíblica. Uhum. Ela não um negócio inventado. Não, é bíblica. Você tem uma outra interpretação? É a sua interpretação. Mas essa daqui é bíblica também. Uhum. Então, quando a igreja diz que o Papa é o bispo de Roma, etc., isso não é não é uma espécie de aventura teórica. Totalmente desconexa da Sagrada Escritura, né? Tem escritura aqui, tem história aqui. Então, sejam menos levianos. Ele conseguiu ter essa maturidade de entender. Mas aí o pessoal acha que ele está se convertendo para o catolicismo. Isso. E não é disso que se trata. Ele, desde a posição evangélica, conseguiu fazer uma, digamos assim, uma síntese, conseguiu ter uma visão, uma perspectiva do catolicismo que, pela rixa e pelo fechamento mental, Uhum. boa parte dos protestantes não consegue. Já parte logo para porrada. Uhum. Ah, católico é tudo idólatra, católico é mariólatra, católico inventou uma doutrina doida de transubstanciação, isso não está na Bíblia, etc. Uhum. Então, eu acredito que o senhor conheça protestantes de boa fé. E eu queria alguma dúvida minha mesmo, porque às vezes que tive a oportunidade de sentar, por exemplo, com um pastor e pedir para que ele lesse João 6 e fizesse a seguinte suposição: caso Jesus quisesse falar que ele estaria literalmente no pão, como ele teria que escrever ou falar, né? Como está escrito aqui, como é que João registraria isso, se não dessa forma? Eu queria saber do senhor, qual é o argumento mais preciso lendo, por exemplo, João 6, né? Que pareça plausível para um protestante dizer que não é literal que Jesus estaria nas espécies do pão e do vinho. Protestante, veja bem, é que as coisas elas estão ligadas, né? A doutrina eucarística depende da doutrina sobre o sacerdócio ministerial. Ou seja, ok, Cristo está presente no pão e no vinho. O protestante diz, não,
está simbolicamente presente. Por exemplo, se ele é um memorialista, que a maior parte dos protestantes brasileiros são memorialistas, né? Portanto, seguem a doutrina do oh, meu Deus, esqueci agora. Do Wycliffe. Acho que do Wycliffe. São memorialistas. Então eles acham que é só um símbolo. Naquele caso deles, é que ali mesmo é um símbolo. Entendi. Eles não têm sacerdócio ministerial. Então, de certo modo, é isso aí mesmo, é só um símbolo ali. Porque quando você coloca a questão em termos de realismo eucarístico, o pão realmente é o corpo de Cristo, o vinho realmente é o sangue de Cristo, ok. Quem que opera esse milagre? Você tem que falar de sucessão apostólica. Não vai ter jeito. Você não vai ter para onde escapar. Então você nega uma verdade, você tem que ir arrumando coisas para amarrar essa negação, né? Exatamente. Então, quando o Lutero criou um tipo de doutrina que o pessoal depois chamou de consubstanciação, né? Que diz que Cristo está com o pão e o vinho, mas o pão e o vinho permanecem existindo. Que foi um jeito de burlar, digamos assim, o sacerdócio ministerial e colocar ênfase na fé do crente que comunga, né? Mas isso não prevaleceu no protestantismo, o que prevaleceu realmente foi a visão memorialista. Então, um protestante ele vai encontrar subterfúgios. Então, ele é sola scriptura até chegar no, por exemplo, na Eucaristia. Aí já não é sola scriptura. Aí você tem que. Não, veja bem, ele está falando de maneira metafórica. Aí ele vai pegar outros momentos em que Jesus está falando de maneira metafórica. Tipo, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou enfim, outras metáforas que Jesus utiliza. Só que em nenhuma delas, efetivamente, ele pega o pão e pega o cálice com vinho e diz: isto é o meu corpo e o meu sangue. É só com a Eucaristia que ele faz isso. Ele não aponta para o objeto de comparação, no caso, né? Exato, né? E diz. Então, e depois você vai ver na história da igreja que. E aqui eu acho que a questão também tem dois andares. Uma coisa é o que a gente chamaria de realismo eucarístico. Ou seja, nós cremos que Jesus está realmente presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade totalmente presente ali, e que não existe mais pão. Nós cremos no realismo eucarístico. Uma coisa é isso. Outra coisa é a formulação filosófico-teológica, que é a transubstanciação. E é aí que eu queria pegar esse ponto. Porque assim, o que eu já escutei de objeção? Que a formulação da doutrina da transubstanciação, ela é propriamente romanista para, como se fosse monopolizar a fé. Só o sacerdote pode fazer isso, a gente cria a questão filosófica a respeito da transubstanciação, então ninguém mais pode... Bom, primeiro que não é romanista, porque os ortodoxos também professam a fé na transubstanciação. Porque a palavra transubstanciação não foi inventada por São Tomás. Ela é anterior a São Tomás. Ela surge na tradição cristã justamente para ter um termo que explique essa mudança que é única e exclusiva. Não existe mais nada no mundo que tem esse tipo de mudança. Então, criou-se uma terminologia. São Tomás vai explicar isso de uma maneira concreta na sua teologia, né? O Concílio de Trento assume a teologia de São Tomás e define a Eucaristia naqueles termos tomasianos. Exatamente. A Igreja Ortodoxa crê na transubstanciação, mas ela não se compromete com a teologia de São Tomás de Aquino.
há uma diferença sutil, que na verdade não é uma diferença tão grande assim. Porque eles acreditam realmente que Cristo está presente na Não existe Eucaristia. negação, né? Não existe negação. É que eles simplesmente não se comprometem com a Uhum. teologia de São Tomás. Uhum. Então, eu acho que esses dois andares eles são muito importantes. O protestante vai tentar encontrar transubstanciação no século I. Calma lá, meu amigo. No século I você vai encontrar realismo eucarístico. Então não tem maturidade terminológica categorial ainda para você dizer as coisas com essa clareza com a qual elas serão ditas depois. Uhum. Uhum. Uhum.